Tá melhor agora? Tá melhor? Se estiver ouvindo aí, é só falar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora foi. Agora foi. Agora sim, agora sim, agora sim. Sempre tem que ter um problema para mostrar que é ao vivo de verdade. Galera, como eu ia falando, esse projeto aqui é o projeto que a gente vai chamar de Máquina de Ganhos. Ele vai acontecer toda terça-feira, às 8 horas da noite. Pretendo que essa seja a primeira de uma série de lives infinitas. Quando a gente não fizer live, a gente vai entregar um conteúdo aqui e todo ele vai ser com o objetivo da gente ganhar dinheiro. Beleza? Eu acredito muito que eu não quero fazer promessas falsas e vazias para vocês. Então é muito importante que a gente alinhe alguns fundamentos ao longo dessas aulas. E eu vou pedir a paciência e eu vou pedir o comprometimento de todos vocês nesse projeto. E aqui a gente vai fazer um esquema que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer essa live hoje e ela vai ficar disponível durante 6 dias. Ou seja, na próxima segunda-feira, eu vou excluir essa live do conteúdo aberto e ela vai ficar fechada. Correto? E aqui a gente tem como objetivo fazer uma jornada de aumento de consciência de todo mundo e ao longo do tempo a gente vai zerar todos os tipos de assuntos que a gente pode tratar aqui. Só que a gente precisa entender o que é uma carteira diversificada, o que é um bom investimento e quais são os tipos de ativos que a gente vai trabalhar aqui nessa jornada. Correto? Espero que as pessoas elas comprem o meu barulho. Eu sei que tem muita gente aí que tem medo de aprender, medo do mercado financeiro. E ao longo dessa jornada, a gente não vai desenvolver somente as nossas capacidades técnicas nos investimentos. A gente vai desenvolver aqui também as nossas capacidades emocionais, porque essencialmente investir é também gerenciar as nossas emoções. Eu quero saber quem está comigo nesse projeto. Lembra, eu vou botar todas as aulas aqui 100% gratuitas. Eu não vou cobrar nada para vocês estarem aprendendo e eu vou entregar aqui conteúdo muito edificante. E depois que a gente conhecer aqui a base de raciocínio que a gente vai seguir, eu pretendo também apresentar para vocês os ativos que a gente tem no mercado. Então, eu vou determinar aqui uma linha de raciocínio, vou determinar algo que está acima do nível de compreensão da carteira da Olivia. E isso aqui vai ser como se fosse uma continuação da carteira da Olivia, mas mais aprofundada. Tá claro para vocês que o objetivo é para todo mundo que está entendendo o que é a carteira da Olivia conseguir se aprofundar, de entender o que são os ativos. Só que a gente precisa de um espaço exclusivo para isso. E aqui eu também vou esclarecer o que é o diacho do ganho automático. Então vamos já começar aqui a construção do nosso mapa mental, que vai ser aí o norte de tudo que a gente vai aprender. Então, a primeira coisa é definir aqui o que é investimento. A gente não vai falar de especulação aqui. Mas a gente poderia falar de especulação se a gente quisesse, só que não é o objetivo. Correto? Então, eu vou mostrar aqui, primeira coisa, o que é investimento, né? O que é investimento para o tio Uli? E muitas das coisas que eu vou trazer aqui, pessoal, não são coisas que eu tirei da minha cabeça. Tudo está baseado em alguma coisa. Então, essencialmente, para mim, é focar na
geração de renda que aquele ativo pode proporcionar. É basicamente isso que é investir. Como a gente pode ganhar dinheiro com investimento? Eu vou botar aqui, ó. A gente pode comprar por X e vender por 2X. A gente pode ter a renda proveniente desse ativo. Basicamente, essas duas maneiras. E aqui eu não estou falando nem em contexto de mercado de ações. Estou falando de uma forma geral. Uma vez que a gente pode comprar um apartamento por X e vender ele por 2X. E a gente pode também ter a renda proveniente disso. A gente pode comprar uma fazenda por X e vender por 2X. E a gente pode ter a renda proveniente disso. Eu posso comprar um carro por X e vender por 2X. E a gente pode ter uma renda proveniente desse carro. É só alugar ele para um cara que faz Uber e esse cara vai me pagar esse valor. O que um bom investimento me oferece? Segurança sobre o principal. Então, eu falo muito de opções lá no meu canal. Opções, para mim, não é investimento, porque não me oferece segurança sobre o principal. O que eu preciso ter um bom investimento? Diversificação. Eu preciso ter um baixo custo, de preferência, alta liquidez. Então, quando eu compro uma ação de uma empresa que eu entendo o que ela faz, eu tenho certa segurança sobre o principal. Se eu tiver uma carteira com várias empresas com fundamentos, eu também tenho diversificação. Adianta eu ter um investimento onde o custo de manutenção dele é muito alto? Não. Por quê? Porque um investimento com um custo muito alto, ele vai consumir grande parte do meu retorno para pagar esse custo. E a liquidez é a facilidade pela qual eu vou transformar o meu dinheiro em ativo e o meu ativo em dinheiro. Correto? Então, eu consigo ter isso aqui com ETFs? Consigo. ETF é diversificado? É. ETF tem um baixo custo? Tem. Tem alta liquidez? Também. Todas as empresas que na bolsa oferecem segurança pelo principal? Não. Se eu botar todas as ações que tem na bolsa, eu tenho uma diversificação? Tem. Isso gera um baixo custo? Não. Todas as ações da bolsa têm alta liquidez? Também não. Então, vamos aqui determinar qual será o horizonte de ativos que vamos conversar na máquina de ganhos. A gente basicamente vai falar sobre ações Brasil,
fundos imobiliários, Brasil. A gente vai falar sobre ações nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre ETFs. A gente vai falar sobre Real Estate Investment Trust. Serão basicamente esses 5 grandes grupos de ativos. Show? A gente vai precisar definir métricas de comparação entre esses ativos. A gente vai definir estratégias de investimentos com base nesses ativos. Em algum momento, a gente vai falar da história dos grandes investidores do mundo. Correto? E aí, por exemplo, a gente vai entregar aqui nas ações os diferentes tipos de ganhos. E a gente já vai definir aqui os diferentes tipos de ganhos. Então, com ações Brasil, a gente pode ter ganho de capital, que é comprar por 10 e vender por 20. A gente pode ter o dividendo, que é uma parcela do lucro líquido da empresa. A gente pode ter juros sobre capital próprio, que é um primo do dividendo. A gente pode ter o aluguel de ações. E aqui a gente vai ser um doador de aluguel de ações. E outra coisa que a gente pode ter aqui são as bonificações que as empresas nos pagam. Beleza? Então, esse aqui vai ser o arcabouço pelo qual a gente vai trabalhar aqui os nossos conteúdos. Significa que a gente nunca vai falar de outros assuntos, como opções, análise técnica? Não. Mas essa vai ser a base do nosso conteúdo. Essa vai ser a base do nosso conteúdo. E como a gente tem que começar de algum lugar, eu vou fazer um filtro de ações. Um filtro de ações. E esse filtro de ações, ele vai fazer com que o nosso trabalho seja facilitado ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente tem aqui mais de 10 mil ativos para serem analisados. E a gente precisa aprender a, de alguma forma, pescar esses melhores investimentos no melhor lago possível. E aí, agora eu vou definir com vocês como que a gente vai entender que lago é esse. Esse lago ele vai deixar muito peixe bom de fora. Só que a gente precisa começar por algum lugar. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Isso aqui já vai gerar já uma bela de uma clareza na cabeça de vocês. Então, eu tenho essa tabela de dados aqui, ó, onde eu vou selecionar, por enquanto, somente ações brasileiras, tá?
Então, eu vou, o máximo possível, mostrar para vocês da onde que eu tiro esses conceitos. E como é que a gente faz para trabalhar com milhares de dados de uma maneira mais rápida. Correto? E a primeira sequência de empresas, de ativos que a gente vai trabalhar aqui, são as empresas brasileiras. Isso quer dizer que a gente não vai estar tratando, primeiramente, nem de fundos imobiliários, nem de ações americanas, nem de REITs. Isso vai ser uma coisa que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. E como eu não tenho pressa aqui de entregar esse conteúdo para vocês, a gente vai dar um passo de cada vez. E quem se sente incomodado com isso, já é um sinal de que você precisa lidar com a tua ansiedade, com as tuas emoções. Correto? Então, a gente vai, a partir disso, ocultar aqui muitos dados. E a gente vai trabalhar com empresas que há 40 trimestres consecutivos têm lucro por ação. Isso aqui já vai diminuir muito o número de ativos que a gente não tem interesse imediato em ver agora. Então, todo mundo que não tiver o número 40 aqui, já não serve para estar nessa primeira jornada aí de conteúdos que a gente vai fazer. E eu vou falar aqui o número dessas empresas, o nome delas, tudo certinho para vocês. Show? Beleza. Então, a gente pode começar aqui conhecendo as empresas, simplesmente isso. Eu vou tirar todos os ativos cancelados também. Tudo que não tem liquidez a gente pode tirar também. E olha só, quando a gente começa com aquela lista que é um pouco assustadora, e a gente põe esses critérios para trabalhar, sobram 26 empresas somente. E são elas aqui, ó. Eu não estou fazendo julgamento de valor sobre essas empresas, tá? Então, a gente vai botar isso aqui em ordem crescente alfabética. E a gente vai falar de todas essas empresas em ordem alfabética, tá? Então, na próxima terça-feira, esperem aí um vídeo sobre a Alpargatas, que é dona da marca Havaianas, depois a Alpar, depois Ambev, depois Banrisul, depois Bradesco, Banco do Brasil, Farmácias Panvel, Energias do Brasil, Ende Brasil, Exetec, Iguatemi, Itaúsa, Itaú Unibanco, Localiza, M. Dias Branco, MRV, Multiplan, Odontoprev, Porto Seguro, Sanepar, Santander Brasil, a Schulz, a Sul América, a Taesa, a Telefônica Brasil e a VEG. E eu vou agora explicar aqui alguns conceitos que a gente tem aqui nessa planilha. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que as ações elas podem ser divididas em algumas classes. Que classes são essas?
basicamente 3 classes. A gente tem as ações ON. Acho que vale a pena a gente parar de compartilhar aqui essa tela. E a gente voltar aqui para o nosso mapa aqui de conteúdo, né? Deixa eu só resgatar aqui. Isso, beleza. Beleza, voltamos aqui para o nosso mapa mental. Então, a gente pode definir aqui tipos de ação, correto? Então, a gente tem as ações ON, são as ações ordinárias. A gente tem as ações PN, são as ações preferenciais. E a gente tem aqui as units, que são um combo entre ON e PN. E aqui a gente já vai definir quais são as características aqui das ordinárias. São ações que me dão direito ao voto na Assembleia. De sócios. As PN são ações que me dão preferência no recebimento de dividendos. Já as units são ações que envolvem mais de um tipo de ação, ON ou PN. Beleza? Então, vamos entender aqui dessas ações que a gente vai trabalhar, quais são ON e quais são PN. Beleza. Então, a gente vê aqui, ó, que a Alpargatas é PN. A Alupar é uma unit. E ela termina com 11. A Alpargatas, que é uma PN, ela termina com 4. A Ambev já é uma ação ON. E ela termina com 3. O Banrisul é uma ação PN, B. Não tem diferença nenhuma nisso aqui. Por isso que termina com 6. Bradesco é uma ação PN. Você percebe aqui, ó, que o Bradesco, ele é PN e o Banco do Brasil é ON. A gente vai entender na próxima aula o que são os diferentes segmentos de listagem da Bolsa. Isso não é muito importante agora não, tá? Farmácias Panvel, que é a de Med, deve ser o nome distribuidora de médicos, de medicamentos, é uma ON, termina com 3. Energias do Brasil também é uma ON, termina com 3. Endio Brasil, ON, termina com 3. Exetec, ON, termina com 3. Iguatemi, ON, termina com 3. Já Itaúsa, termina com 4. Itaú, também PN, termina com 4. Localiza é ON. M. Dias Branco é ON. MRV, Multiplan, Odontoprev, Porto Seguro, tudo ON, terminando com 3. Sanepar é uma unit, por isso que ela termina com 11. Santander é uma unit, termina com 11. A Schultz termina com 4, é uma PN. Tanto Sul América quanto Taesa terminam em 11, são units. Tanto a Telefônica Brasil quanto a VEG são empresas ON, que
terminam com 3. Beleza? Então, essencialmente, agora a gente já entendeu sobre o que a gente vai falar aqui, quais são os ativos que a gente vai dar foco primeiro, e o que a gente precisa entender basicamente das ações, como que a gente ganha com elas, quais os tipos de ações. Só que tem um insight que ele veio do Warren Buffett. Para quem não sabe, o Warren Buffett é o maior investidor da história. Ele é americano, começou a investir quando ele tinha 11 anos, e hoje em dia ele tem 91 anos, ou seja, ele tem 80 anos de carreira, tem um patrimônio aí de mais de 100 bilhões de dólares. Então, vamos escrever aqui, ó, Warren Buffett. Americano, nascido em 1930, considerado o maior investidor da história. Ele tem um grande insight. A primeira regra é não perder dinheiro. A segunda regra é não esquecer da primeira regra. Correto? Ele tem um outro grande insight, que é o seguinte: uma ação reflete apenas a parcela mínima de um negócio. Então, para analisar a ação, eu devo analisar o negócio. Correto? Então, por isso que a gente vai focar aqui simplesmente em conhecer melhor os negócios. E aí, uma consequência desse grande insight é o seguinte: a Bolsa de Valores é um meio de se tornar sócio de ótimos negócios. E outra consequência disso é: eu não sou obrigado a fazer negócios todos os dias. Qual que é a outra insight? Eu só preciso fazer aqueles negócios que são bons para mim. Entendeu isso? Outro grande insight do Warren Buffett: uma boa empresa nem sempre é um bom investimento. Um bom investimento é comprar uma boa empresa pelo preço justo dela. Uma boa empresa com um preço alto é um mau investimento. Então, uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui ao longo das semanas é conhecer a dinâmica competitiva dos negócios, entender quais são as forças que fazem eles serem mais resilientes e mais frágeis. A gente vai entender aqui se é melhor comprar negócios de alto crescimento
ou negócios de baixo crescimento. E o máximo possível das vezes, a gente vai tentar embasar as nossas decisões de investimento com base em artigos acadêmicos. Correto? Então, eu vou acabar aqui essa primeira live e eu vou tentar ser disciplinado ao máximo, não ultrapassar 30 minutos de conteúdo, porque eu não quero que vocês fiquem sendo consumidores de conteúdo. Eu quero que vocês sejam pessoas que agem. E a gente vai usar os dividendos, que são os ganhos automáticos, como uma maneira da gente aplicar a lógica dos juros compostos. Então, basicamente, eu vou botar lá, vamos chutar aqui, R$1.000. Esses R$1.000, eles podem me gerar, a título de exemplo, R$100 em forma de dividendos. Esses R$100 eu vou comprar mais ações. E aí, na próxima distribuição de dividendos, que são os ganhos automáticos, eu vou receber mais dividendos. Porque a minha base de ações, o número de sementes que eu tenho, é maior. Beleza? E aí, uma outra coisa importante, que parece óbvia para muita gente, mas eu não quero que seja uma dificuldade, a gente precisa de um passo a passo para começar a comprar ações. Então, eu vou escrever aqui, ó, esse passo a passo. Passo 1. Ter uma conta num banco. Passo 2. Abrir conta na corretora. Sugiro que seja ou XP, Rico, BTG, no Invest, que é a do Nubank, Modal, Banco Inter. Passo 3 é o quê? Preencher o questionário de suitability da corretora. Isso aí é para entender o teu perfil de risco. É importante deixar isso claro. Caso você queira comprar alguns tipos de ativos e o seu perfil não estiver adequado, você não conseguirá finalizar essa compra. Beleza? Passo 1, passo 2, passo 3. Qual que é o passo 4? Transferir o dinheiro da conta no banco para a conta na corretora. Tem que ser o mesmo CPF. Correto? Passo 5.
abrir o home broker. Passo 6. Colocar o ticker do ativo que você quer comprar. Passo 7. Entender qual o preço de mercado daquele ativo e a quantidade que você deseja comprar. Passo 8. Ter uma estratégia para que a compra desses ativos siga um método claro. Passo 9. Determinar o que é um método claro. E aqui eu vou definir com você o que é um método claro. Diz por que comprar, diz por que manter, diz por que sair. Tudo isso antes de você comprar o ativo, né? Eu vejo muita gente, dentre os meus 26 mil alunos, que acaba chegando lá comigo e não sabe por que comprou tal ativo ou não. Então, essas pessoas não têm um método claro. Passo 10 é desenvolver uma mentalidade forte que te permita transpor os desafios de se investir no longo prazo. Porque ao longo dessas semanas, meus alunos sabem muito bem, eu quero que você se torne cada vez mais forte. Eu não quero que você seja aquela pessoa que vive atrás do medo, aquela pessoa que é dominada pelo medo. Eu quero que você, assim como na academia, comece a pegar cada vez mais pesado. E com isso, você consiga assumir mais risco para você ganhar mais dinheiro. Beleza? Então, esses são os 10 passos aí para você realmente construir o que eu chamo de plano. Não é uma aventura. Beleza? E agora eu vou falar algumas características emocionais que eu acredito que todo investidor deva ter. E a gente vai desenvolver mais isso ao longo do tempo. Então eu vou adicionar aqui, ó, características emocionais de um bom investidor. Ele deve ter paciência, ele deve ter autorresponsabilidade, ele deve ter resiliência, ele deve ter disciplina e ele deve ter um pensamento independente.
Correto? Quando a gente estiver com tudo isso alinhado, a gente vai estar muito mais pronto para passar nas dificuldades do mercado financeiro. E mitos de investimentos. Precisa ser rico para começar. Bolsa é cassino. Precisa ser gênio da matemática. Precisa dedicar muito tempo para ser bem sucedido. Outro mito é que existe uma briga entre tubarões e sardinhas. Basicamente são esses 5 grandes mitos. Correto? Então, ao longo do tempo, a gente vai desenvolver isso aqui. A gente vai crescer isso. Beleza? Eu vou adicionar aqui também renda fixa no horizonte de ativos que a gente vai conversar aqui na máquina de ganhos. Que a gente vai ver que a gente precisa ter um contrabalanceamento de outros ativos. Beleza? Correto? Quando eu falo aqui gênio da matemática, o que eu quero dizer? Você só precisa dominar as 4 operações básicas da matemática. Beleza? Então é isso. Galera, eu vou ter por hábito aqui responder 3 perguntas por live, só para ter uma interação e vocês sentirem que vocês realmente estão participando aqui desse conteúdo, porque isso é uma construção nossa. E aí, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para eu pescar. Quero pedir para que você dê o like nesse conteúdo aqui, porque é uma maneira de você patrocinar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Aí, ó, a Evelyn, que é aluna do Start Milionário Segredos de Família. Sistema MindMeister, tá? Quando não der para ler a tela, significa que a tua internet está fraca. Então, o YouTube, ele automaticamente ajusta a definição da qualidade para que você consiga ver. Tá bom? Essa planilha ela vai ficar salva. Eu não vou determinar uma regra básica para isso. Ela vai ficar salva. Eu só não sei se eu vou te dar ela. Beleza? A Lilian Kudrevistos aqui, que é uma das minhas alunas do Start Milionário que mais se destacam, fez aqui um pequeno resumo, né, do passo a passo. Abrir a conta corrente, abrir a conta na corretora, preencher o questionário de perfil do investidor, depositar e transferir o dinheiro, abrir o home broker, colocar o ticket, colocar o valor e ter uma estratégia. É isso. Saber por que manter, comprar e sair. A maioria dos investidores seguem as casas de análise cegamente. Conheço vários assim. Eles não estudam nada e compram a lista que as casas fornecem. Pode ser uma estratégia. Eu não sugiro fazer isso. Eu gosto de entender onde é que está meu dinheiro. Porque quando a gente tiver uma crise, e essas crises elas vão acontecer,
a gente vai ter que estar alinhado com essas crenças. E quem não sabe o que está fazendo vai ter medo de comprar na baixa. Fala, Rodrigão, com certeza é aluno lá da mentoria Start Milionário. Fala, Paulinha, tudo bom? O tio tá on sempre. Fala aí. Tiago, tio, consegue nos contextualizar sobre essa maratona? Como vai funcionar as aulas? Quais os dias vão ocorrer? E quais os tópicos que você vai abordar? Tiagão, você deve ter chegado atrasado, tá? Você pode ver o começo da live que eu defini tudo isso. Mas vai ser toda terça-feira, 8 horas da noite. Fala, tio, quanto tempo estimativa para viver de investimento? Tio, 100 mil. Quanto tempo estimativa para viver de investimento? Tu vai definir, tudo vai depender do quanto que você precisa para viver, tá, Fabiano? Eu gosto de pensar que para realmente viver de renda, você tem que gastar 2% do teu patrimônio por ano. A gente pode até tratar disso numa aula, mas devido aí à longevidade que a gente está tendo, devido aos avanços da medicina e a queda das taxas de juros, antigamente esse valor era 4%. Agora eu sugiro que seja 2%, tá? Por ano. Valeu, Ronei, tamo junto. Essas aulas complementam o meu primeiro investimento? Não, já é um passo acima, doutora Dayana, desculpa. Tio, na sua opinião, dá para viver de investimento no mercado financeiro? Dá para viver, mas eu não sugiro que faça isso. Muito claro, direto e objetivo, padrão Tiúlio. Valeu, Zezinho. Valeu, Mano Amorim, aluno Start Milionário aí, marcando presença. Fala, Cripinha, tá sumido, cara. Beleza? É aluno lá do Segredo de Família. Valeu, Tiagão. Os ETFs vão decolar? Já decolaram. A melhor coisa foi conhecer o método de Factor Investing que o Tiúlio nos ensinou. Qual a melhor estratégia quando usamos ETFs? Diversificar. A Cirlei falando, estou pensando em colocar um pouco na Selic, outro em PCA+, e um pouco em fundo imobiliário, mas eu não sei que fundo seria melhor. A gente vai tratar disso, de como identificar isso ao longo do tempo, tá, Cirlei? Fala, Luciane, sou aluno Tiúlio, é o mentor financeiro mais brabo que já vi, transborda demais. É isso, não consigo parar. Fala, Ricardão, tamo junto, tio é brabo. Aí, o Rafa Matarazzi, melhor mentor da vida. Fala, Paulinha, é o melhor do mercado, Tiúlio. Cara, vocês são muito bravos, gente. Parabéns, tio, adoro os vídeos. Então é isso, galera. Vocês viram aí que os meus alunos estão marcando presença aqui, ó. Fala, Sidão. Pô, esse cara é muito querido, gente do bem. Eu costumo falar que a gente atrai quem a gente é. Então, meus alunos são demais porque provavelmente eu sou demais. Tiúlio, na prática, o que as pessoas que entendem do assunto fazem para viver de renda? É através de fundos imobiliários, dividendos? Qual a melhor estratégia? Serginho, eu vou fazer o confronto 2 lá para os alunos do MPI. Você, como é aluno do Start Milionário, você vai receber também essas aulas. E eu falo lá dentro como é que a gente faz para viver de rendimento, tá? Viver de renda. Então é isso, galera. Falei aqui bastante coisa já, senão essa live vai ficar muito longa. E espero vocês no próximo episódio. Vai ser no dia 19 de outubro, às 20 horas. E eu quero contar com você nesse próximo episódio. Não esquece de dar o like aqui nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Tamo junto, é só começo. Deu blay blay!